Mas graças a Deus que nos dá a vitória, porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sejam todos bem-vindos ao nosso Momento EBD. Em especial hoje, estamos falando sobre lições bíblicas jovens, o ministério profético de Jeremias, uma mensagem de exortação, arrependimento e esperança. Já falamos aqui a lição de número 1. Se você não alcançou, vá na nossa playlist no YouTube ou no nosso feed de notícias no Facebook para você acompanhar todas as 13 lições organizadas numa playlist sistemática para o nosso apreço e crescimento espiritual. E a lição de número 1 falou sobre o chamado de Jeremias. Um chamado espetacular. Jeremias é um profeta fenomenal. Hoje falaremos sobre a mensagem de Jeremias para Judá. O texto principal diz: Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Jeremias 2, versículo 4. Aqui você vê o endereço da mensagem de Jeremias. A casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Resumo da lição. Jeremias chama Judá ao arrependimento e alerta sobre a disciplina que receberia como fruto da desobediência e afastamento de Deus. Os objetivos desta lição são, primeiro, apresentar a palavra profética enviada a Judá por intermédio de Jeremias. 2. Explicar a dura advertência divina a Judá. 3. Destacar o chamado ao arrependimento anunciado por Jeremias. Então, é uma mensagem clara, objetiva, sem rodeios, é uma mensagem direta, tá? O ambiente da época, olha aqui na orientação pedagógica, a sociedade estava se deteriorando econômica, política e espiritualmente. As guerras dominavam o cenário mundial. A palavra de Deus era considerada ofensiva. Por favor, responda: há alguma peculiaridade do ambiente desta época com o nosso ambiente hoje? Existe alguma peculiaridade entre o que está escrito aqui, que acontecia na época de Jeremias, com os nossos dias hoje? A mensagem principal: o arrependimento adiaria o iminente juízo de Judá, executado pelas mãos da Babilônia. Ou seja, se aquela geração se arrependesse, aquela geração teria livramento. Mas certamente Deus já sabia que as gerações futuras também abraçariam a rebelião. Então, a Babilônia seria usada como vara da correção de Deus. Obadias e os outros profetas contemporâneos a Jeremias, por exemplo, Abacuque também, não entende isso. Então ele diz: ouvi, Senhor, as suas declarações e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A importância da mensagem. O arrependimento é uma das maiores necessidades em nosso mundo imoral. As promessas de Deus para aqueles que são fiéis brilham vigorosamente, trazendo esperança para o amanhã e forças para hoje. Eu achei essa frase muito impactante. Essa frase falou forte comigo. O texto bíblico aqui da nossa lição é Jeremias 2, 5 a 13, que diz: Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim,
para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Até parece, assim, paradoxal, né? Um Deus tão poderoso falando uma coisa dessa para um povo tão miserável, tão egoísta, um povo tão ingrato. Olha o que Deus está dizendo aqui. Versículo 6. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez sair do Egito? Que nos guiou através do deserto para uma terra de ermos e de covas, e por uma terra de sequidão e sombra de morte? Porque por uma terra em que ninguém transitava, o qual não morava homem algum. 7. E eu vos induzi numa terra fértil, para comerdes os frutos e o seu bem. Mas, quando nelas entrastes, contaminaram a minha terra e da minha herança fizeram abominação. Meu Deus, meu Jesus, a gente até arrepia, meu Jesus. Você vê que Deus pegou esse povo, guiou esse povo, levou esse povo, deu a este povo uma terra. Deus falou assim, toma conta da minha terra. Mas quando esse povo, versículo 7, entrou na terra, eles contaminaram a terra. Porque uma vida em pecado contamina todo o ambiente. Um casamento, um marido em pecado contamina a família. Uma esposa em pecado contamina uma família, contamina um lar. Uma batata podre estraga o saco de batata inteiro se não for retirada dali. Meu Deus. Versículo 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Versículo 9. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitarei. Versículo 10. Porquanto passai as linhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Olha bem o que está dizendo aqui. Os ímpios, eles não procuram outros deuses estranhos. Mas o povo do Deus vivo está indo atrás de coisas estranhas, de deuses estranhos, de cultos estranhos. E só a leitura, a simples leitura desse texto bíblico da nossa lição faz o nosso coração se encher de temor e desejo de obedecer a Deus por tudo o que Deus é, por tudo o que Deus faz, pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua graça, pela sua misericórdia. Versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então, você vê um Deus apaixonado chorando por uma esposa infiel. Este Deus apaixonado é o nosso Deus. E essa esposa infiel é a casa de Judá, é a nação de Israel, as 12 tribos em si. É o endereço da mensagem de Jeremias, né? A casa de Jacó e as famílias da casa de Israel. Então vamos aqui à introdução da nossa lição e uma síntese. Nessa lição faremos uma análise do foco principal das profecias de Jeremias e o convite que ele faz ao arrependimento. Esse era o fundamento da sua mensagem. Ele alerta a respeito da iminente destruição promovida pela Babilônia de Nabucodonosor e convida o povo a se arrepender. Primeiro tópico da lição: a palavra profética enviada a Judá. 1.1.
o ministério profético. O termo profeta vem do hebraico nabi e do grego profete, e conjuntamente referem-se à pessoa que recebia a autorização para falar em nome de Deus e em lugar de Deus. O texto para você conferir isso é Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Então, o profeta é um porta-voz de Deus. É alguém que ouve Deus e fala ao povo, à nação, a vontade de Deus. O profeta podia receber a mensagem através da visão. Esse profeta se chama vidente. E também através de ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Então, ou ele tinha uma visão, ou em sonhos, ou em visões, ou às vezes ouvia audivelmente a ele a voz do Senhor. 1.2. A natureza profética da mensagem de Jeremias. Como resposta ao chamado divino, Jeremias é visto entregando uma mensagem de exortação para Judá. Versículos 2 e 3. A pergunta é: você acha simples alguém entregar a outrem uma mensagem de exortação? Nunca. Nunca foi, nunca será. As pessoas não gostam de ser confrontadas. As pessoas não gostam de que alguém chame atenção a elas, desviando-as do erro para o certo. Então, só por esta simples reflexão, estou meio gripado, desculpa aí, às vezes eu estou puxando aqui, só esta simples reflexão dá para você entender o quão difícil era a mensagem pregada por Jeremias. Inclusive, a mensagem dele era uma mensagem que o povo não deveria resistir. O povo não deveria guerrear contra a Babilônia, porque era um juízo de Deus e eles estavam colhendo aquilo que eles tinham plantado. 1.3. Judá, o alvo de Deus. Por volta do ano 931 a.C., com a ascensão de Roboão ao reinado, ocorre a triste divisão de Israel em dois reinos. O reino do norte, com a capital em Siquém, posteriormente substituída por Samaria, e o reino do sul, com a capital de Jerusalém. Dois reinos guerreavam entre si por cerca de 60 consecutivos anos. A referência é 1 Reis 14, versículo 30, 15, 7 e versículo 16. Embora o período do reinado de Acabe e Josafá houvesse paz, e em alguns períodos houve pequenos trechos de tempos de paz, né? No caso aqui de Acabe e Josafá, houve alianças políticas e familiares, trazendo a influência do culto a Baal no Reino do Sul, motivo de sua destruição. Então, alianças que trouxeram enfraquecimento por causa da rebelião. A longa história de Judá foi marcada por alguns reis que honraram a Deus e a outros que não. Detalhe: no reino de Israel, unido e dividido, houveram 39 reis. A 31, a Bíblia diz, fez o que era mal aos olhos do Senhor, restando apenas 8, que a Bíblia diz, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então você vê que as coisas vão indo de mal a pior, barranco abaixo, ladeira abaixo, descendo até o inevitável momento da chegada da Babilônia como juízo de Deus. Jeremias nasceu durante o reinado de Manassés, o pior de todos os reis de Israel.
que morreu quando o profeta tinha cerca de 10 anos de idade e recebeu o seu chamado durante o governo de Josias, por volta de 609 a.C. Jeremias se dirigiu a este reino advertindo sobre sua queda, fato que realmente cumpriu-se, e Jeremias vê isso cumprindo-se em 586 a.C., quando de um reino, Judá passou a ser uma simples e miserável província. Então você há de convir comigo que Jeremias, ele é um arauto que prega uma mensagem de exortação, de arrependimento e de esperança, porém, a um povo que deseja continuar errando. Ele fala a um povo que deseja continuar errando. Um detalhe que eu quero comungar com você aqui é que a impopularidade de Jeremias não faz menos profetas como os outros profetas. O que eu quero comungar com você aqui é que Jeremias, apesar de não ser aplaudido pelos povos, pela nação, pelo reino norte, pelo reino sul, Jeremias não é menos profeta por isso. Muito pelo contrário, Jeremias é fiel a Deus. Jeremias é fiel ao seu chamado. Jeremias é fiel àquilo que Deus lhe mandou fazer. Isso é muito importante. Isso é muito enobrecedor. Isso é fundamental e vital na vida de quem deseja agradar a Deus. Vamos ao tópico de número 2. E se você tem alguma pergunta, qualquer pergunta, por favor, deixa aí no comentário que teremos o maior prazer em ajudar você a resolver esta questão, esta dúvida para a glória do nome de Jesus. Vejamos que Jeremias não é um profeta sozinho. Ele tem outros patrícios e contemporâneos que também profetizam no seu tempo. Por exemplo, Obadias, Daniel, Ezequiel, Sofonias, Abacuque e Naum. Estes profetas também estão profetizando na mesma época de Jeremias. Vamos então aqui, a dura advertência divina, 2.1, a ira de Deus. Amados, vamos nos lembrar que o amor de Deus, um Deus amoroso, o amor de Deus não o impede de ser também um Deus justo. Um Deus justo que faz justiça. Um Deus justo que faz juízo. A ira de Deus não pode ser entendida como a ira humana. Irar não é pecar. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Pecar é a administração errada da ira. Então nós vemos aqui um Deus irado. 2.1, a ira de Deus. Desde que foi chamado por Deus, Jeremias esteve ciente de que se, por um lado, a sua mensagem seria de esperança, por outro lado, ela seria de advertência, de exortação a um povo que havia escolhido afastar-se de Deus, conforme nós já lemos no versículo de número 13. Olha Deus dizendo: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então, este desprezo que o povo tem contra Deus foi construído degrau por degrau. É um altar de derrota, construído pedrinha por pedrinha, e Jeremias tem consciência disso. Você tem consciência
sobre o motivo da sua chamada? Você tem consciência sobre o motivo da pregação? Por que você tem que pregar isso? Por que é você que tem que falar isso? Por que é você que tem que cantar isso? Por que é você que tem que se opor a isso? Você tem consciência da sua chamada? Do porquê? Você tem consciência de o porquê Deus me escolheu para isso? Como diz um hino que está fazendo muito sucesso no meio pentecostal, eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei por que ele me escolheu. Eu não sei por que ele me chamou. Na verdade, vamos respeitar a licença poética do hino. Mas vamos lembrar que a Bíblia deseja que nós tenhamos ciência e consciência do nosso chamado. A Bíblia diz, não sejam ignorantes, descubra o chamado de Deus para a sua vida. Efésios 4, 17 e 18. Leia depois. Mas vamos prosseguir aqui, porque muitas são as aplicações, mas nós temos uma lição diante de nós. 2.2. Uma palavra de condenação. De acordo com os textos do capítulo 2 e 3 do livro de Jeremias, o profeta recebeu a mensagem de Deus, cujo conteúdo foi de condenação, num período no qual o povo de Judá se afastou do Senhor. Então pensa e faça a seguinte aplicação. Pensa se Jeremias congregasse nas nossas igrejas hoje. Se Jeremias congregasse nas nossas congregações hoje. A mensagem entregue a Jeremias é uma forte acusação contra Judá, que a assemelha a uma esposa infiel que traiu o seu marido. No caso, Israel traindo o seu Deus. Capítulo 3, versículo 1 a 3, leia depois. 2.3. Vejamos aqui agora 2.3. As causas da condenação. Redobre sua atenção. Inicialmente, é preciso afirmar que Deus não tem prazer em fazer o homem padecer ou sofrer. Jeremias 3:33. Então, vou repetir e grifar. Inicialmente, é preciso afirmar que Deus não tem prazer em fazer o homem padecer e sofrer. Por outro lado, o Senhor não hesita em corrigir o seu filho. Ele não passa a mão na cabeça. Ele não hesita em corrigir o seu povo. Ele não fica adulando, passando a mão na cabeça. Meu filhinho, você está erradinho. Não. Deus age de uma forma justa. Não há condenação divina sem causa. A idolatria foi a principal razão da condenação anunciada por Jeremias no capítulo 3, versículos 6 a 8. Mas também houve um longo caminho de ingratidão, de indiferença, de afastamento do Senhor, Jeremias 2:13. Judá trocou o único e verdadeiro Deus por deuses falsos. E esta foi a queda final e fatal de uma longa desconstrução de princípios e valores espirituais. Atitudes que causaram a indignação divina e, consequentemente, a condenação de Judá. Jeremias 2, 10 e 11. Se você tiver algum subsídio, algo a acrescentar, pode comentar. Acrescente aí. Vamos fazer, não vamos deixar esta aula terminar só aqui. O seu comentário vai fazendo o nosso subsídio e aumentando até virar uma enciclopédia de assuntos que vão agregar crescimento a todos os que estiverem participando. 3. Um chamado ao arrependimento. 3.1. O que é arrependimento? O chamado ao arrependimento foi uma das
tônicas principais da mensagem de Jeremias, conforme se observa nas expressões volta, reconhece, convertei-vos, no capítulo 3, 12 a 14. O termo arrependimento vem do grego metanoia, isto é, mudança de mente. Metanoia, mudança de mente. O apóstolo Paulo também fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo o que é puro, tudo o que é santo, se tem louvor, se tem glória, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, arrependimento aqui é uma chamada espetacular a voltar atrás, a mudar a mente, a mudar os pensamentos. Então, vamos continuar no nosso caminho aqui nesta lição maravilhosa e lembrar do 3.2, arrependimento, o caminho da restauração. E é bom lembrar que não há restauração sem arrependimento. Grifo e repito, não há restauração sem arrependimento. Na prática, arrepender-se é mudar de opinião, de posição e de comportamento. Judá havia se esquecido das obras gloriosas operadas pelo Senhor ao longo da história, como demonstração do seu cuidado para aquela nação. Jeremias 2, 5 a 7. Bem, Jeremias apregoou o arrependimento como condição para que não recebessem a justiça, a justa ira divina. Jeremias 3, versículo 12. 3.3. A necessidade permanente de arrependimento. O profeta que fez a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento foi João Batista. Semelhante a Jeremias, sua principal mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Texto maravilhoso de Mateus 3, versículo 2. Mateus 4, 17, né? Pedro, no dia de Pentecostes, também disse: arrependei-vos. Paulo, amplamente, discursa sobre o arrependimento, que definiu o seu ministério, né? Pois bem, o arrependimento, como meio de restauração da comunhão com Deus, não foi uma necessidade apenas dos dias de Jeremias, mas também, e muito mais, dos nossos dias. Então pense comigo, o que é arrependimento? Arrepender-se é deixar o que for necessário deixar para ir em direção a Deus, o que resultará numa restauração. Ó Deus, dá-nos um coração cheio de arrependimento. Ó Deus, dá-nos um coração pronto a arrepender-se, a buscar o seu querer, a buscar a sua vontade, em nome de Jesus. Vamos à nossa conclusão aqui. A necessidade da entrega de uma mensagem divina justificava a existência, o chamado de um profeta e o exercício deste ministério. Como base nos capítulos 2 e 3 que estudamos aqui, né, de Jeremias, esta lição pontuou esta verdade. A partir da dura mensagem que o profeta entregou ao povo de Judá, deixando o exemplo e a lição de que, ainda hoje, o arrependimento sempre foi, sempre é e sempre será o caminho para a restauração. Aqui na tela você vê a lição de número 3, que estudaremos no nosso próximo encontro. Abaixo você vê aqui a enciclopédia que nós estamos indicando para você. Você comprando essa enciclopédia no nosso link, pelo Mercado Livre, nosso fornecedor vai entregar para você bonitinha, embrulhadinha, tudo certinho, com toda a base de confiança, e você também vai estar ajudando o nosso ministério a romper cada vez mais para a glória de Jesus. Amém? Seja nosso mantenedor, seja nosso parceiro, seja nosso patrocinador. Amém? Revisão. Hora da revisão.
Com quem o ofício profético tem início? Resposta: o ofício profético tem início com Samuel, que, além de ser uma referência, foi também o fundador da chamada Escola dos Profetas. Vamos participar dessa Escola dos Profetas? No nosso próximo Momento EBD, nós estamos aqui sempre fazendo e falando e ensinando na Escola de Profetas online. Pergunta de número 2. Segundo a lição, qual foi a missão principal de João Batista? O ofício profético se deu até João Batista, cuja missão principal foi realizar a transição deste período para o inaugurado por Cristo. É a resposta. Pergunta de número 3. Jeremias era natural de qual cidade? Anatote. É a resposta. Pergunta de número 4. Na ascensão de qual rei ocorreu a divisão de Israel em 2 reinos? Bem, com a ascensão de Roboão ao reinado, veio um oportunista chamado Jeroboão e o reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, e a queda começou a engatar suas marchas e acelerar. A quinta e última pergunta. A ira de Deus é a manifestação de quê? Resposta: a ira de Deus é a manifestação de sua repulsa ao pecado e tem como base a sua santidade e justiça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos a vontade de Deus e cumprir o seu querer. Deixa aí no comentário, você gostou da nossa aula? Serviu para agregar valor ao seu conhecimento? Então comente, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal em nome de Jesus.